Pessoal, estava demorando, né? Hoje a gente foi surpreendido com uma ação das autoridades da Polícia Federal contra o crime organizado, lá em São Paulo. O crime organizado estava infiltrado dentro da Faria Lima, ou seja, no setor onde mais se movimenta grana nesse país, ali no setor financeiro, no setor bancário. A gente ficou surpreso, né? A gente ficou até feliz em primeira vista. Ora é bolas! Antes, as operações só aconteciam contra velhinhas com Bíblia na mão, moças com batom, ex-presidentes de direita. Mas dessa vez, a operação foi até o crime organizado? Uau! Será que tem Trump a ver com isso? E a gente vai falar sobre isso. Né? A gente vai falar sobre essa operação que aconteceu, porque agora querem jogar toda a responsabilidade do PCC existir no colo do Nicolas Ferreira. Meu amigo. E além do que, o Donald Trump disse que está disposto a enfrentar o crime organizado, e o brasileiro deveria estar grato ao Donald Trump, falando, não, realmente, se é para combater o crime organizado, a gente fica feliz, mas pelo contrário, tem gente que é feliz torcendo pela morte do Donald Trump, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Tem muita matéria importante, então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Hoje dia 28 de agosto, esse é o nosso último editorial do dia, mas porém não menos importante. Vamos de matéria, que eu separei muita coisa para a gente discutir, vem comigo. Olha só essa matéria aqui, pessoal, lá da revista Fórum, extrema esquerda ou Left People Extreme, tá bom? Só pra você. Olha só, reviravolta. Nossa, estão achando bom demais? Trump teria de 6 a 8 meses de vida e deixou o Bananinha em desespero. É o nível do jornalismo hoje em dia, né? Ainda bem que eu não sou jornalista, né? Foi anunciado pela própria Casa Branca que Donald Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica e que há muita especulação sobre a sua saúde, inclusive se ele ficará vivo. Seu sucessor talvez não siga a mesma linha e coloque Dudu Bananinha e o Figueiredo na geladeira, ou até os descarte, o que deixa o filho 03 preocupado com a sua vingança ou vendetta contra Lula e el povo brasileiro e o povo brasileiro. Pois é. Vamos entender essa história aqui? Olha, realmente o Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, mas essa especulação de matar o Trump antes da hora, é coisa de esquerdista, é coisa do amor, tá? Vem cá, quem que é o vice-presidente do Trump? J.D. Vance. O cara não é nem um pinguinho menos do que o Donald Trump. E cá entre nós, essa especulação de que o Trump estaria com os dias contados, essa não cola muito bem. Agora, uma coisa é certa, em 6 a 8 meses já dá para fazer muita coisa, gente. Já dá para fazer muita coisa. E a verdade que eu falo para vocês é a seguinte, eles querem jogar no colo do Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro está atentando contra o povo brasileiro, está atentando contra, né, a democracia. Isso é bravata, gente. Sinceramente, isso é bravata. E aí, a credibilidade dessa matéria aqui, para mim, é zero. Agora, a credibilidade dessa matéria, para mim, é boa. Muito boa. Dá uma olhada. O Marco Rubio está negociando somar mais países para a mobilização militar no Caribe, né? Já entrou mais um país, Antigua e Barbuda, se eu não me engano, né? Já a Guiana, já a Argentina, já o Equador, já o Paraguai, todos deixaram à disposição. E aí tem outro país aqui da América do Sul também, a França. Aí quando eu falo isso, a galerinha que formou em geografia lá na USP, né, fala, olha, que é isso que esse cara tá falando, né? Eu tô falando de um território que a França tem, que é a Guiana aqui, né? Então, a França já mandou navios de guerra aqui pro Brasil também. Pro Brasil não, pra Latinoamérica, né?
América Latina. E a grande questão é que, cara, ninguém tá aguentando mais esse crime organizado livre, leve e solto. Então, tá na hora mesmo de resolver o problema. E o Marco Rubio tá tentando resolver. O Marco Rubio está negociando somar mais países para a mobilização militar no Caribe. O secretário do Estado busca aliados na América do Norte, na Europa, para combater o cartel de Los Soles de Maduro. Canadá, México, Itália, Reino Unido e França estão em convenções para somar esforços contra o narcotráfico. A Espanha ficou de fora por tensões com o governo Sánchez e vínculo de Zapatero com o regime venezuelano. Diosdado Cabejo responde que o único cartel é a DEA, né, que é o grupo utilizado, né, se você assistiu Pablo Escobar, a DEA era o departamento, era a divisão dos Estados Unidos responsável por combater o narcotráfico. Foram eles que deram o pipoco lá no Pablo Escobar, em cima de um telhado, né? Então, o Maduro diz que o único cartel que realmente existe é a DEA, né, dos Estados Unidos. E o Maduro mobiliza forças venezuelanas no Caribe. Trump já ordenou o combate a cartéis latino-americanos designados como organizações de terror, ou seja, organizações terroristas como o cartel de Los Soles. Só que isso vai avançar, não vai parar por aí não, tá? Há uma expectativa de que isso aí comece a crescer para outros cartéis gigantescos como os que existem aqui no Brasil. O Maduro fez um vídeo, né? Ditador e amigo de Lula, Nicolás Maduro, reafirmou que eles não aceitarão ameaças do exterior. Porque o mundo não pode ser como era há 100 anos, eu tenho tantos canhões, tantos navios e os coloco na sua frente e vocês se rendem ou fazem o que eu quero. Não, acabou, disse ele. Ou seja, esse negócio de resolver na base do canhão não funciona mais. Assiste esse trechinho aqui comigo. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras. Nossa diplomacia não é a diplomacia dos canhoneiros. De las amenazas. De ameaças. Porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años. Porque o mundo não pode ser o mundo de 100 anos atrás. La diplomacia de las cañoneras. A diplomacia de canhões. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Tenho tantos canhões, tantos barcos, vou pôr na sua frente. Y tú te rindes. E você se rende. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. E ou você faz o que eu quero, ou você se acaba. Não, isso se acabou. Se acabó. Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad. La diplomacia bolivariana de paz. Nossa diplomacia é de dignidade, é a diplomacia de paz. Nuestra diplomacia viene de Bolívar. Vem de Bolívar. De Chávez. De Es una Chávez. diplomacia de altura. Temos uma diplomacia de altura. Não é a diplomacia baixa como a diplomacia norte-americana, né? Olha, a verdade é que isso aí tem cara, jeito, cheiro, andado de desespero. Agora, o Maduro tá vindo com esse discurso de paz. O Daniel Dias-Canel, que é o presidente de Cuba, também disse que agora é hora de brigar pela paz. Depois que os caras já criam o terror, aí é paz. Mas por que paz? Dá uma olhada aqui. O ex-diretor adjunto de inteligência do Comando Sul dos Estados Unidos diz que o Maduro vai acabar preso mesmo. E que ele vai cumprir no mínimo 20 anos de pena. Maduro acabará nos Estados Unidos cumprindo pena de mais de 20 anos. É o que disse ele. Acompanha aqui. Maduro vai terminar preso nos Estados Unidos cumprindo uma sentença de mais de 20 anos. Maduro vai acabar preso nos Estados Unidos com sentença de mais de 20 anos. O sea, este despliegue militar va por Maduro, es decir, a capturarlo. Então, o avanço militar vai atrás de Maduro para capturá-lo. El presidente Trump lo ha puesto muy claro. El cartel de los soles, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, son una amenaza directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Donald Trump deixou claro que o cartel de Los Soles, Maduro, o Cabello são ameaça direta para a segurança dos Estados Unidos. Y para la seguridad de la región. E para a segurança da região toda. ¿Descarta usted entonces este proceso, un eventual proceso de negociación? Você descarta um processo de negociação Que le permita a Maduro asilarse, digamos, en Nicaragua o en Cuba o en el país que él elija?
Então quer dizer que vocês descartam a possibilidade do Maduro escolher um país, pedir um asilo, como Nicarágua, Cuba, ou outro país que ele possa se eleger? ¿Descarta usted esa posibilidad? Você descarta essa possibilidade? Bueno, yo no estoy seguro de que eso no vaya a ocurrir. Não estou seguro que isso vai acontecer. Yo lo que sí estoy seguro es que para que pueda conseguirse justicia, Eu sei que para buscar justiça, Nicolás Maduro tiene que terminar preso y cumplir su sentencia en los Estados Unidos, Maduro tem que ficar preso e cumprir a sentença nos Estados Unidos. porque si no fuese un bochorno para la justicia en este mundo. Não seria uma vergonha? Bochorno deve ser alguma gíria, né? Uma vergonha para esse mundo. Maduro va. Pois é. E sabe o que me chama a atenção? Olha, uma figura como o Maduro pode pegar 20 anos de cadeia. Bolsonaro pode pegar 48. Ou mais. Ou mais. Cara, isso não pode ser normal. Isso não pode ser tratado como normal. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário aí, só pra gente saber se você acha normal o que tá acontecendo no Brasil. Vamos lá, pessoal. Matéria do 360 Diário. Comandante da FAB voa em comercial e corta expediente por falta de verba. 40 aviões de 140 pilotos estão parados. Olha o nível do que se tornou, né, a aviação brasileira, a Força Aérea Brasileira, a FAB. A FAB enfrenta uma crise sem precedentes sobre o governo Lula, com corte de orçamentos drásticos que paralisam 40 aeronaves e afastam 137 pilotos, comprometendo a segurança nacional e a soberania no espaço aéreo. A decisão do governo federal de contingenciar 812,2 milhões do orçamento da aeronáutica parte de um corte maior de 2,6 bilhões no Ministério da Defesa. Forçou medidas extremas, como a redução do expediente operacional e o uso de voos comerciais pelo próprio comandante da FAB, Brigadeiro Marcelo Damasceno. Essa situação expõe a negligência do governo Lula com as Forças Armadas, deixando o Brasil vulnerável, especialmente em regiões sensíveis, como a Amazônia, em meio a tensões geopolíticas crescentes. Meu amigo. Um negócio, né, que dá trabalho chama-se administrar. E aí, quando você não tem boa vontade, solta o Brasil para uma administração na mão de Lula, o que você poderia imaginar, né? O que você poderia imaginar? No próximo bloco, inclusive, a gente vai falar de um áudio vazado que está circulando e está dando uma dor de cabeça aí, né, pra galera aí do jornalismo aí passar pano pro Lula, né? Próximo bloco eu te mostro. Olha só, pessoal, Poder 360, o Diário 360, soltou uma matéria aqui. Um áudio obtido pela redação do Notícias da Hora expõe um suposto esquema de pagamento para participação em uma motociata em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a sua agenda no Acre, em 8 de agosto, na gravação, uma mulher afirma estar organizando um grupo para o ato político, oferecendo R$50 por pessoa para integrar a comitiva, que sairia da rodoviária de Rio Branco rumo à comitiva Boa Nova, acompanhando o presidente. A denúncia levanta questionamentos sobre a autenticidade do apoio popular ao evento e a possível utilização de recursos para mobilizar participantes, né? Muita gente já recebeu essa crítica aqui, né? Muita gente já falou sobre isso, de prefeitos estarem forçando os servidores a participarem, né? Mas enfim, a situação é grave. Escuta aqui o áudio aqui. Boa tarde, mulher. É assim, ó, é porque tem um pastor ali um pastor que eu conheço, ele arrumou pra mim um negócio aí pra levar uns motorub, né? Aí a gente vai fazer tipo uma passeata, que o Lula vem pra cá amanhã. Aí essa passeata a gente vai fazer assim, vai sair da rodoviária e acompanhar ele até a Boa Nova. Aí cada um das pessoas que for vai ganhar 50 conto, só pra ir fazer isso aí. Aí eu tô vendo aqui, né, se conto com vocês, quem pode ir, é R$50, garantido. Pois é, pastor. O que você tá fazendo, hein? Mas vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho da operação do Ministério Público hoje, que alcançou grupos do PCC.
Vai pra cima. Matéria de CNN Brasil, pessoal. Ó, a Operação Carbono Oculto é como ficou conhecida a operação que mirou membros e integrantes do PCC. Uma operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo revelaram um vasto e bilionário esquema de fraudes no setor de combustíveis e coloca a principal facção criminosa do país no centro das investigações. Acompanhe aqui comigo. Você já deve ter questionado a qualidade do combustível que abasteceu o seu automóvel, ou então por que ele foi consumido tão rapidamente, certo? Isso é apenas a ponta do iceberg que levou Polícia Federal, Polícia Militar, Ministério Público para as ruas de 8 estados brasileiros na manhã desta quinta-feira, em uma mega operação, considerado o maior golpe contra o crime organizado, mais especificamente contra o primeiro comando da capital na história do Brasil, levando inclusive todas essas forças de segurança para a Faria Lima, centro econômico do nosso país. O grupo usava empresas de fachada, importava combustíveis e revendia a distribuidoras e postos. Ameaçava proprietários que cobravam dívidas e ainda são responsáveis por sonegar valores estimados em mais de 7 bilhões de reais. Além disso, parte dos combustíveis era adulterado. O metanol, desviado e importado de forma irregular, era misturado nos combustíveis, prejudicando os veículos e também o meio ambiente. Eles também estão ligados àquele momento em que a gente abastece, por exemplo, 15 litros, mas o que vai para o nosso automóvel, na verdade, era bem menos. A PF diz que o grupo atuava desde 2019 e é suspeito de ter lavado mais de 600 milhões de reais, tendo movimentado mais de 23 bilhões de reais se utilizando de centenas de empresas. A operação, batizada de Carbono Oculto, desarticulou parte da estrutura, mas as investigações continuam para apontar novos envolvidos nesse esquema bilionário do PCC. Você já deve... Pois é, né? Te chamou a atenção em algum momento o timing, o momento que isso aconteceu? Se não, pega a visão disso aqui, né? Olha essa matéria aqui. Brasil diz aos Estados Unidos que não vai classificar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Estados Unidos põe pressão. O Trump autoriza operação militar secreta contra cartéis de drogas da América Latina. O Lula vem e determina que a PF faça uma mega operação contra o PCC por esquema bilionário de combustíveis em 8 estados. Ou seja, seria só uma mera e fraca coincidência, né? Mas a realidade dos fatos é que está acontecendo uma ação agora integrada que ninguém sabe ao certo. O que aconteceu? O porquê que resolveram, né, partir para cima do crime organizado. Não é comum isso no Brasil. É uma ação histórica, né? O crime migrou para a formalidade, diz Lewandowski sobre a operação contra o PCC. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado no Brasil passou a utilizar cada vez mais mecanismos legais para ampliar seus lucros, lavar dinheiro e expandir sua influência em setores estratégicos. A declaração, feita em coletiva de imprensa para detalhar a Operação Carbono Oculto, considerada pelas autoridades a maior já realizada no país, contra a atuação das facções na economia legal. Lewandowski também usou a coletiva para defender a aprovação da PEC da Segurança, proposta que visa institucionalizar a cooperação entre forças policiais, órgãos de inteligência e instituições fazendárias, né? E já aproveitou o gancho aqui. Agora, o que tem de absurdo nessa história? Você lembra do caso do Pix e do vídeo de milhões de views do Nicolas Ferreira? Você lembra disso? Dá uma olhada nisso aqui. Matéria da revista Veja. A conexão entre o vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix e a operação contra o PCC. Olha isso. O secretário da Receita diz que norma sobre fintechs teve de ser revogada após a onda de fake news. Operações mostram quem ganhou com essas mentiras. Vamos lá. Eles estão tentando jogar agora a culpa no Nicolas Ferreira. Falando que a responsabilidade de tudo isso é do Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas fez um vídeo denunciando
a taxação do Pix, né? Na verdade, era a cobrança ali, o monitoramento do Pix, né? E não em si a taxação do próprio Pix. Agora, o que chama atenção? Eles não poderiam simplesmente manter a norma ativa? Eles não poderiam simplesmente manter a norma ali funcionando? Poderiam. Uma coisa simples de se resolver. Se a norma era boa, não é por causa de uma pressão de um vídeo que eles iam mudar. Eles mantiveram porque eles quiseram. Agora, eles estão tentando passar essa responsabilidade para o Nicolas. A mesma coisa que tentaram fazer em relação à CPI do INSS. Diga-se de passagem que está pegando fogo e a gente vai tentar falar ainda nesse editorial. Se não der, amanhã a gente fala da CPI do INSS, que já começou pegando fogo, com alguns pontos bem interessantes a se discutir. Então, essa de ficar jogando a culpa nas costas do Nicolas é sacanagem. É só sacanagem. Vamos lá, pessoal. Essa matéria aqui é o puro suco de Brasil, né? É nítido para escancarar o que o Brasil se tornou. O Supremo Tribunal Federal vê chance mínima de Bolsonaro preso em quartel, após provável condenação, e avalia Papuda ou Polícia Federal. Bolsonaro já está condenado, vocês já sabem disso. Ministros do STF têm avaliado que uma prisão do ex-presidente Bolsonaro por eventual condenação pela tentativa de golpe de Estado não deve ser cumprida em quartel do Exército. Diante do receio de manifestação de apoiadores em área próxima do QG do Exército, passaram a ser consideradas nos bastidores duas possibilidades. Uma é a reserva de uma cela especial no Centro Penitenciário da Papuda, em Brasília. A Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, é outra alternativa. Pois é, o Lula, quando ficou, ele ficou na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Agora eles estão querendo mandar o Bolsonaro direto para a Papuda. Qual o motivo? Por que eles querem tanto mandar o Bolsonaro para a Papuda? Eu acho que eu sei o motivo, tá? Eu acho, é só uma suposição, tá bom? Após Paraná Pesquisas, Atlas, Intel e Bloomberg também apontam Bolsonaro à frente do Lula. É à frente. É bem à frente do Lula, né? Bem à frente do Lula. Matéria do Conexão Política. A nova rodada da pesquisa dos grupos Atlas, Intel e Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, mostra Jair Bolsonaro numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva em um cenário simulado de primeiro turno das eleições presidenciais. No levantamento, Bolsonaro registra 45,4% de intenções de voto contra 44,6% de Lula. Diferença de 0,8 pontos percentuais. Mas o problema não é esse. As pesquisas que foram divulgadas até agora, todas, mostram que o Lula, né, perde quase que em todos os cenários para todos os demais candidatos. Só que eles nunca vão admitir, né? E outro ponto interessante que foi levantado estaria também acontecendo alguma espécie de envolvimento de crime organizado dessas facções em relação a consultas eleitorais, né, pesquisas eleitorais? Também é um ponto que tem que se levantar, tem que se questionar, né? Porque hoje eu estava assistindo um vídeo, né, até do próprio André Marsiga, que levantou essa hipótese. Por que sempre as pesquisas eleitorais elas têm uma tendência muito grande de estar apostando no candidato da direita? Com a Kamala Harris era a mesma coisa, você viu? Não, a direita vai perder, a esquerda vai ganhar. Sempre tem uma tendência, né, para estar do lado da esquerda. Acho que eu falei errado. Da esquerda. Difícil, né? Porque assim, o Brasil, como é que você tem credibilidade em institutos de pesquisa? Eles são tendenciosos, é complicado. Vamos lá, matéria do Metrópolis, pra gente analisar um pouquinho aqui. Tarcísio Freitas vem batendo um bolão, isso aí é fato, né? Ou seja, o Tarcísio Freitas dentro de São Paulo vem fazendo um bom trabalho. Mas o Tarcísio é o cara do sistema, tá bom, pode até falar, mas o cara conseguiu resolver um problema grande, que era a Cracolândia, o cara conseguiu resolver alguns problemas que o paulistano, né, já não estava ali muito satisfeito, não. Agora, com a mera hipótese do Lula sair e o Tarcísio entrar, olha o que aconteceu.
O Ibovespa bate recorde com Tarcísio à frente de Lula em pesquisa. O Ibovespa, que é o principal índice de bolsa de valores do Brasil, operava em forte alta no início do pregão desta quinta-feira, impulsionado pela divulgação de uma pesquisa eleitoral que mostrou o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma simulação de segundo turno em eventual disputa pelo Palácio do Planalto. Pois é, saiu a pesquisa agora que todos levariam, né, uma melhor em relação ao Bolsonaro, ou seja, em relação ao Lula, ou seja, todos teriam, né, mais votos aí, né? Pois é, complicado, né? Complicada a situação. Vamos lá, vamos falar de outra matéria aqui, ó, matéria no centro da política. A Polícia Federal teme que Bolsonaro fuja no porta-malas ou fantasiado, diz o UOL. Cara, é cada matéria que a gente tem que fazer. Imagina, o Bolsonaro vai fugir fantasiado de empregada. Ou então, no porta-malas de algum carro. Alguém vai parar com o porta-malas lá, abrir o porta-malas. Bolsonaro pula para dentro, sai em alta velocidade, o Bolsonaro desce e entra num carro da embaixada. Agora, se eu fosse estrategista mesmo do Bolsonaro, eu ia sugerir que o Bolsonaro, na atual conjuntura, pegasse uma fantasia de carnaval e se fantasiasse de ladrão. Talvez se ele fizesse isso, né, com aquelas máscaras dos irmãos Petralha, ele virasse presidente da República. Quem sabe se ele fizesse isso, né, na atual conjuntura, dava até para virar presidente da República. Vamos lá, vamos mais uma, bora mais uma, né? Homem é preso por queimar bandeira nos Estados Unidos após decreto de Trump. Pois é, o Donald Trump, ele fez um decreto onde ele estabeleceu que quem queimar bandeiras agora está violando o decreto e está praticando, né, uma ação criminosa. E aí um homem foi preso essa semana depois de queimar a bandeira dos Estados Unidos bem de frente da Casa Branca, lá em Washington, né? É o Jay Carroll. Jay Carroll é um sargento aposentado, serviu por 21 anos no Exército, esse que você vê aí na tela aí, odeia o Donald Trump e os integrantes do serviço secreto prenderam o ex-militar, logo apagaram as chamas com o extintor de incêndio, né? Como ele fez de frente à Casa Branca, né? Já estavam lá os membros aí, né, do serviço secreto americano que acabaram o levando. E aí, você concorda? Eu acho que tá certo, tem que levar mesmo. O negócio de ficar colocando fogo em bandeira do seu país, colocando fogo em bandeira, para mim tem que ir preso mesmo, né? Concordo plenamente, tá certo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.